E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma questão da FUVEST 2021, uma questão bem tranquila, mas que causa bastante dúvida nos alunos, tá? Olha lá. Considere dois genes A e B localizados em cromossomos diferentes e seus respectivos alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, e aí tem alguns esquemas aqui, né, das alternativas. Olha lá, pessoal. Então, se está durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, o núcleo, a gente já passou a prófase. A prófase é o momento em que os cromossomos estão se condensando e o envoltório nuclear, ou carioteca, já foi desfeita, né? Ela está se desfazendo durante a prófase. Isso em linhas gerais. Aqui não tem nem o que discutir, a gente não apresenta diferenças nas alternativas entre ter núcleo ou não, e também entre os cromossomos estarem mais condensados ou não. E mais condensados, isso é na forma de cromossomo como a gente conhece, né? E os cromossomos duplicados também, porque aí já foi uma etapa na fase S da intérfase. Os cromossomos, como estão todos aqui, eles já se apresentam de forma duplicada, tá? Vamos começar discutindo aqui a letra A. E aí ele fala que tem dois genes. Os genes, então, são pedaços ou segmentos dos cromossomos responsáveis, um conceito geral aí, né? Responsáveis pela produção de uma proteína. Então, esse pedaço do DNA, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro para depois ser traduzido em proteína. Isso, em linhas gerais, um conceito bem simples aí para a gente revisar, tá? Tudo bem. E eu tenho genes, cada gene é um pouquinho diferente do outro, né? Então, como a gente tem o DNA, pequenas mudanças na sequência de bases nitrogenadas de uma pessoa para outra, então eu tenho diferenças pequenas nesse gene. Então, o gene vai produzir uma determinada proteína para uma função. Eu sempre dou o exemplo, uma proteína, por exemplo, para o cabelo, tá? Os cabelos não são todos iguais. Tem cabelo crespo, tem cabelo liso, tem cabelo loiro, tem cabelo mais escuro. Por quê? Porque a proteína não é exatamente igual. A proteína tem algumas pequenas mudanças ali. E da onde vem essas mudanças? Do gene, que tem algumas pequenas mudanças entre uma pessoa e outra. E essas diferenças de um mesmo gene, ou em um mesmo gene, a gente chama de alelos, né? Que são as variáveis de um mesmo gene. Por isso que a gente usa o alelo, como ele colocou aqui, né? Azão ou azinho, dominante ou recessivo, que a gente fala, né? Bzão ou bezinho. São variantes de um mesmo gene, tá certo? Tudo bem. Letra A aqui, que eu vou utilizar de esquema para a gente discutir mais um pouco. Então, o texto fala que eu tenho dois genes em cromossomos distintos. O gene A, que está num cromossomo, que ele desenhou um cromossomo maior e roxo aqui, e um gene B em outro cromossomo, que está menor e rosa, tá bom? Então, já está obedecendo. Deixa eu ver se alguma outra alternativa. Esse daqui, por exemplo, ó, alternativa E, ela apresenta de cara já um erro, tá? Porque o que é esse cromossomo? Esse cromossomo, ele já está duplicado, né? Em cromátides irmãs. Então, o cromossomo, um segmento do DNA, é um pedaço desse daqui. Durante a fase S de síntese da intérfase, então antes da mitose, ele é duplicado, né? Então, durante essa fase, ele vai produzir a outra metade, que essa outra cromátide é a cópia idêntica da primeira. Por quê? Porque essa outra cromátide, a cromátide copiada, vai para outra célula. Então, cada cromátide dessa vai para uma célula e assim a célula filha decorrente da mitose tem a mesma característica, a mesma quantidade de DNA da célula original, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, deixa eu tirar daqui, se essa cromátide é a cópia da primeira, elas têm que ter o mesmo gene e não genes diferentes, tá? Então aqui já tem o primeiro erro, que a gente já descarta a letra E e também descarta a letra C. Apresenta esse mesmo erro aqui, tá? Perfeito. Então se eu tenho, voltando para a letra A, se eu tenho um cromossomo duplicado, essa parte original, né? Tanto faz aqui no desenho. Então, uma parte é original, a outra é a cópia, a outra cromátide irmã
é a cópia exata dela. Então, além, como eu estava discutindo, dela ter o mesmo gene, se é o gene A, é o gene A, não é o B, a cópia, o alelo dela, também, né, ou a variante ali do gene, também tem que ser igual. Então, a cromátide, que é a cópia, vai ter que ter o mesmo alelo. Se era dominante, é dominante. Se o tipo de cabelo nesse cromossomo é loiro, no outro vai ser loiro também, na cópia dele. Tudo bem? E nós apresentamos cada cromossomo em pares, né? Aqui eu tenho um e o outro par. Por que um eu herdo? Aqui falando de mamíferos, acho que fica mais fácil humanos, né? Um eu herdo do meu pai e o outro cromossomo eu herdo da minha mãe, tá? Esse cromossomo, se fosse aqui um exemplo, tá? Do meu pai eu dupliquei, então eu duplico também o gene com as características do meu pai, com o alelo do meu pai. E da minha mãe aqui a mesma coisa. Eu também herdei as características da minha mãe, por exemplo, esse gene com o alelo Azinho. Então, quando eu crio uma cópia dele durante a mitose, também tem que ser homozigoto recessivo aqui, né? Na verdade, recessivo, perdão, da minha mãe. Então, aqui está certo. E pensando aqui, a mesma coisa, Bzão, Bzão, nas cromátides irmãs de um cromossomo, e no outro cromossomo eu posso ter o alelo recessivo Bzinho, Bzinho. A letra A, vou discutir só, vamos apagar tudo isso aqui. A letra A está certíssima, tá, pessoal? Eu vou marcar, mas eu vou discutir as outras. Vamos ver o que apresenta de erro na letra B? Olha aqui, a letra B é justamente isso que eu estava discutindo. Se esse cromossomo original tinha o alelo azão, na fase S da intérfase eu crio a cópia dele, ele não pode ter um alelo azinho, porque eu preciso criar, ou é criado, a cópia igual com a mesma sequência de DNA do original. Então, é isso que deixa errado, né? Acho que repete em toda a alternativa B. O C eu já tinha discutido, aqui é um erro maior ainda, porque ele está propondo genes diferentes no mesmo locus gênico, né? Locus gênico é essa região do cromossomo onde está o gene A, na cópia dele, nessa região, também tem que ser o gene B. Se o exercício não falasse, por exemplo, eu poderia ter um locus gênico aqui para o gene B, perfeitamente. Num lugar do cromossomo eu tenho o gene A, no outro lugar eu tenho o gene B. Mas o exercício já adianta para a gente que os genes, perdão, eles estão em cromossomos diferentes. E por fim, a letra D também cria aquela questão de ter azão, azinho, né, alelos diferentes vindo de cromátides irmãs aí, que são cópias iguais. O exercício também não discute aqui a questão de eu ter cromossomos homólogos, né? Como eu estava usando a alternativa A aqui, cromossomos homólogos são aqueles que a gente herda. É o mesmo tipo de cromossomo aqui, né? O mesmo tipo de cromossomo, só que um eu herdo do meu pai e o outro eu herdo da minha mãe. São cromossomos homólogos, são cromossomos que têm os mesmos genes, os mesmos tipos de gene, tá? E aqui no caso, tanto na letra D quanto na letra E, o que ele fez? Ele fez um cromossomo e não fez o seu homólogo, tá? Então essa célula aqui é haploide, ela não tem cópias de um mesmo cromossomo. Essas outras células, como na letra A, são diploides, né? Ela tem duas cópias do mesmo tipo de cromossomo. Certinho, pessoal? Letra A aqui é alternativa. Qualquer dúvida, é só me escrever nos comentários que eu respondo para vocês ou nas outras redes sociais, Instagram, Telegram. Tenho o maior prazer de responder. E eu vou deixar aqui uma playlist com todos os exercícios, além de ter várias playlists aí para vocês se encontrarem, só de exercícios da FUVEST, vai ter também uma só de exercícios da FUVEST do vestibular 2021. Um abraço, pessoal, e até a próxima.